Olá, amigo do agro, seja muito bem-vindo ao New Holland Cast, o Café com Agro, o podcast mais apaixonado pelo agro do Brasil. Seja muito bem-vindo à parte 4 do nosso 6º episódio, que estamos falando de tudo que envolve planejamento e disponibilidade de equipamentos. Edu, vamos pro cafezinho? Vamos pro cafezinho, Luana. Já vimos quais são as possibilidades de atendimento, já vimos a importância de ter treinamento, a importância de ter organização e planejamento. Agora, vamos discutir um pouco como podemos apoiar o nosso cliente a partir do diagnóstico preditivo. Ricardo, fala pra gente quais são as ferramentas, as possibilidades que nós temos em apoiar o nosso cliente em relação a esse diagnóstico. Eu gosto muito dessa área. É uma parte que eu me envolvo bastante. Porque o diagnóstico preditivo é que nem eu falei lá no primeiro episódio, é um exame de sangue. Então, olhando para o agro, como que a gente trabalha com esse exame de sangue dos nossos equipamentos? A gente tem um equipamento hoje chamado Datar. Esse equipamento pode facilmente verificar, por exemplo, desde taxas de compressão, se os bicos injetores estão fazendo os trabalhos corretos, fluxos do equipamento e principalmente como que a transmissão está trabalhando. Então, nesse ponto, a gente consegue fazer uma verificação se como que está o seu equipamento, na profundeza que a gente precisa para poder apresentar para o cliente quais são as necessidades que ele precisa fazer. Ô Ricardo, ouvindo você falar, parece que o equipamento é algo extremamente complexo e difícil de ser operado. A gente consegue levar esse equipamento e fazer lá na própria fazenda do nosso cliente? Consegue com uma grande facilidade. Ele não é difícil de ser operado, ele é um equipamento muito fácil de operar. O técnico tem que estar bem capacitado para poder utilizar esse equipamento, mas a gente consegue com muita facilidade levar isso para campo. Acho que é importante citar que se trata de um osciloscópio, né? Então a gente basicamente vai analisar gráficos aí. Exatamente, e o técnico tem que estar muito bem preparado para poder fazer esse tipo de análise. E dentro dessas análises aí que a gente consegue apresentar para o nosso cliente, adverte ele ou apresenta para ele o que ele pode ou não pode fazer. Vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, válvula PWM, que é uma válvula que tem na transmissão. É uma válvula hoje que custa entre 500 e 700 reais. É uma válvulazinha que ela consegue verificar a variação do fluxo do lubrificante entre os pacotes do transmissão. Se essa válvula tiver algum tipo de oscilação, o Datar já verifica, ou seja, é uma troca de um valor muito barato. Então a gente já indica para o cliente que há necessidade dessa troca. O cliente pode virar para a gente, assim como eu falei do exame de sangue, falar assim, não, eu não preciso trocar isso agora. Na minha prevenção, eu não vou trocar. Então a gente já entrou no momento preventivo, troca ou não troca. Não quis trocar? Então essa válvula, ela vai começar a verificar a variação. E se ela tiver algum problema, ela pode muito facilmente colar os pacotes da transmissão. Então é um valor muito mais alto numa emergência de um plantio, aonde que você podia lá na prevenção e no preditivo e no preventivo ter resolvido com muito menos custo. Ô Ricardo, muito bacana o que tu comentou e é um detalhe que, mais um, como a gente comentou no episódio anterior, que são os detalhes, né? Fazer a manutenção preditiva, ela só nos dá os indicativos. A partir de então, nós precisamos tomar as ações. E o bacana disso é que cabe ao cliente, junto com a concessionária, mas principalmente ao cliente, tomar a decisão se vai fazer a manutenção preventivamente ou se vai esperar o risco de uma demanda emergencial durante a operação. Manutenção preditiva dá esta condição do cliente a tomar a decisão de forma antecipada. Com certeza, Giovana. Tendo em vista que, uma vez que você tem os dados, né, da manutenção preditiva, você consegue trabalhar de forma preventiva, você consegue se antecipar a muita coisa. E um outro ponto que eu acho que deve ser levantado também é que isso deve ser feito como rotina, né? Se o cliente adota essa estratégia de uma manutenção preditiva rotineira, então a gente consegue criar um histórico do equipamento. Então, analisando depois a curva de comportamento desse equipamento, a gente consegue ainda mais precisão na hora de intervir no equipamento, né? Na hora de se antecipar algo que possa acontecer ali. O mais legal quando a gente fala em preditivo não é apenas a troca de peça. O mais importante é isso. Não é trocar peça, custeio de manutenção. O preditivo pode te levar a outras variáveis muito mais importantes para o cliente, como, por exemplo,
se o diesel que ele está utilizando é bom ou não. Se a operação que ele está utilizando, ela está dentro do padrão correto. Se o próprio implemento que ele está utilizando comprou um trator inadequado para o implemento, também a gente consegue, essa avaliação ela é muito importante. E até mesmo se o operador está fazendo as ações corretas para evitar as devidas quebras, paradas ou erros de operações. Isso que é o mais importante do preditivo. Aí a gente consegue mapear não apenas uma manutenção física no equipamento ou mecânica, vamos dizer assim, mas a gente consegue mapear um monte de outras situações, um monte de outras variáveis em torno do equipamento que a gente pode apresentar isso para o cliente e ele melhorar ainda mais a sua operação. Vou aproveitar o comentário que o Kleber fez há pouco, falando que a manutenção, tanto a preditiva quanto a preventiva, elas devem fazer parte de uma rotina, né? Não deve ser algo que você faça excepcionalmente. Esta é a nossa recomendação. E para isso, a New Holland, através da sua rede de concessionárias, oferece planos de manutenção para os clientes, tanto planos para manutenção preventiva, quanto planos de manutenção preditiva. Então, a gente tem esta ferramenta que permite ao cliente tornar isso um hábito, uma rotina dentro da sua operação. O mais legal do plano de manutenção é que você consegue criar uma rotina e o principal, você consegue criar um planejamento. Isso que é o mais bacana do plano de manutenção. Que interessante ver que o cliente tem autonomia, ele tem possibilidades de se programar, de se organizar nas manutenções de suas máquinas. Ele pode fazer manutenções planejadas com o plano de manutenção, ele pode se organizar por conta dele e solicitar de acordo com a sua necessidade. Então isso é uma democracia, né? Uma forma democrática de atender e de proporcionar essas soluções para os nossos clientes. A New Holland sempre se preocupando em estar próximo e com as melhores soluções. Luana, gostei muito de conhecer, né, essas ferramentas, essas possibilidades e essa autonomia que o nosso cliente tem hoje em relação à manutenção de suas máquinas. Com certeza, Edu. Fechamos com chave de ouro essa penúltima parte do nosso 6º episódio. Quantas ferramentas e planos de benefícios nós temos para apoiar os nossos clientes a partir de um diagnóstico preditivo, não é mesmo? Estou super ansiosa para esse fechamento. Nos vemos já já, fique ligado. Até logo. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Esse podcast foi produzido pela CNH Industrial em parceria com Isvor, Educação Corporativa e Consultoria.